Olá, minha gente, vamos fazer a correção de mais uma questão. É um outro tema, vamos conversar um pouquinho sobre epidemiologia. Normalmente, em uma prova da ANANT, caem de uma a duas questões envolvendo este tema. E é um tema de suma importância para o médico, em particular, o médico do trabalho. A questão dizia o seguinte: em relação à epidemiologia, indique a terminologia incorreta. Eu tenho muito medo desse tipo de questão em prova, porque na letra A, normalmente, eles pontuam, colocam aquilo que é correto. E se você fizer uma leitura rápida, principalmente no computador, você vai assinalar o correto como sendo o incorreto. E vai perder a questão. Então é preciso muita atenção e muito cuidado envolvendo a questão muito utilizada pela ANANT, aonde aparece para você assinalar o incorreto. Perfeito isso? Na letra A, você encontra o risco correspondente à propriedade de os membros de uma determinada população desenvolverem uma doença ou evento relacionado à saúde em um período de tempo. Quer dizer, o risco corresponde à probabilidade que pode acontecer em um membro, não é, de uma determinada população, ou de membros de uma determinada população, de desenvolverem uma doença ou um agravo à saúde, ou um evento relacionado à saúde em um período de tempo. Isso está correto. E é importante que você, de antemão, tenha a recapitulação, possa você, aí agora, fazer anotações. Por exemplo, o que corresponde, como é que nós devemos definir agente? Agente é um fator que pode ser um micro-organismo, pode ser uma substância química, pode ser uma forma de energia radiante, que possa determinar a sua presença, a sua exposição excessiva, lógico, provocar um agravo à saúde, a ocorrência de uma doença. É uma definição para agente. Agora, é importante que você saiba definir perigo. O que vem a ser o perigo? O perigo é uma propriedade intrínseca ou potencial de um produto, de um processo, de uma situação de trabalho. Perfeito? Então você tem um galão de gasolina, está hermeticamente fechado. O que corresponde o galão de gasolina em um galpão? Algo perigoso. Ali existe a propriedade intrínseca inflamável da gasolina. Podemos citar uma situação de trabalho que possa estar dentro da definição que acabei de resumir para perigo. A utilização de escada, o trabalho com eletricidade de alta voltagem, tudo isso é perigoso. Trabalho em altura, não confunda, eu não estou falando em periculosidade, eu estou falando de NR16, eu estou falando sobre a definição que dentro da epidemiologia tem uma importância muito grande para perigo. Perfeito?
Muito bem. A fonte de incêndio é um outro exemplo de perigo, não é? O piso escorregadio, que pode levar à queda do trabalhador, é perigo. É uma propriedade intrínseca ou potencial de uma determinada situação no local de trabalho. Perfeito? Aí, logo em seguida, você resume o que corresponde ao risco. Logo em seguida, você tem na letra A, né, a própria definição de risco da questão. O risco corresponde à probabilidade. A probabilidade de membros de uma determinada população desenvolverem doenças relacionadas, não é? Ou um agravo à saúde relacionados a esta probabilidade. Não é? Então, a probabilidade do recipiente, não é? O galão contendo gasolina, quando você abre este galão, você deixou o perigo, agora você tem a exposição. Então, você agora tem o risco. O risco, não é? Da inalação da gasolina. Está lá o benzeno, está lá o tolueno, está lá o xileno, marcando que a letra A é realmente a correta. Não é? Nós podemos acrescentar e dizer que risco é definido por uma equação. Perigo vezes exposição. Perfeito? Então a letra B também é correta. Apenas entrou a palavra fator de risco. O que corresponde o fator de risco? Ao atributo ou à circunstância, não é? Do ambiente ou características do indivíduo, o seu biotipo, não é? É herdada ou adquirida, associada a maior probabilidade, lembra lá da definição de risco, probabilidade, não é? De este mesmo indivíduo apresentar no futuro, ok? Nós estamos falando do fator de risco, não é? Um dano à saúde, já que o risco nós falamos que é a probabilidade, não é? Aqui nós estamos falando no futuro, de vir um fator de risco provocar dano à saúde. Perfeito? Então, eliminamos a letra B, já que ela está também correta. Ok? A letra C está falando que exposição corresponde ao contato entre o suscetível e os agentes do meio externo, que agem como fatores de risco. Correto. É por isso que risco é perigo vezes exposição. Então, a exposição corresponde ao contato entre o indivíduo que é suscetível a perder a audição, por exemplo, pelo ruído, que é uma fonte de energia sonora. Não é? Nem todo indivíduo vai perder a audição quando exposto a ruído. Nem todo indivíduo vai desenvolver silicose quando em exposição à poeira de sílica. Por isso que exposição corresponde ao contato entre o suscetível e os agentes do meio externo, lá no ambiente de trabalho, não é? Que agem como fatores de risco. Nós já definimos fatores de risco na letra B da questão. Então, a letra C também está correta. A letra D está falando: indivíduo suscetível é aquele que apresenta resistência a um determinado agente patogênico.
Gente, é exatamente o inverso. Aquele que é suscetível, né, ele não resiste a um determinado agente agressivo. Ele é suscetível. Ele não é resistente, ele é suscetível. A letra D está completamente errada. Ok? Muito bem. Então é necessário que você, agora, com bastante cuidado, não é, tenha um resumo prévio de algumas definições importantes, inclusive a que está na letra E da questão que vocês estão aí acompanhando, não é? Receberam aí do Inquiry, e que também está correta. Então vamos lá. Vamos fazer um resumo importante de epidemiologia. A epidemiologia, que é um estudo da frequência ou distribuição dos eventos envolvendo a saúde, não é? dos seus determinantes nas populações humanas, que pode ser a população de motorista de ônibus da área urbana, por exemplo, população de trabalhadores. E aí, então, é importante que você entenda, antes da gente fazer a definição de infectividade, patogenicidade, virulência, palavras que estão aí na moda agora com a Covid-19. Que você entenda, não é, neste resumo que você está fazendo, o que é doença transmissível. Não é? A doença transmissível é qualquer doença causada por um agente infeccioso específico ou de seus produtos tóxicos, de suas toxinas. Perfeito? Que se manifesta pela transmissão deste agente ou de seus produtos tóxicos de um reservatório a um hospedeiro suscetível. Perfeito? Seja diretamente de uma pessoa ou por meio de um hospedeiro, né, intermediário, ou natureza geral, né, ou animal, a natureza geral, forma de contato, né, de um vetor também, ou por meio do ambiente, né, aonde o indivíduo está em contato. Está muito na moda o conceito de doença emergente. É a doença transmissível cuja incidência em humanos vem aumentando nos últimos tempos. Há um trabalho da OMS que fala como doença emergente aquelas que estão despontando nos últimos 25 anos. Muito bem. Aí então, você tem as chamadas doenças reemergentes. É uma doença transmissível, previamente conhecidas, como é o caso do sarampo, que está aí retornando, não é? Colocada como doença reemergente, reaparecendo como um problema de saúde pública após uma etapa significativa de declínio. O sarampo aí retornando, não é? Em algumas áreas do Brasil estamos notando o retorno da tuberculose também. Perfeito? Há uma tríade epidemiológica que ninguém deve esquecer. Médicos, profissionais de saúde pública, não pode esquecer
aquele triângulo aonde no vértice superior, você tem o hospedeiro. E nos vértices da base do triângulo, você tem o agente e o ambiente. Então, agente, ambiente e hospedeiro. Perfeito? Aí então, eu estou tentando resumir de uma forma bem detalhada, você tem a história natural da doença. O que é a história natural da doença? Refere-se à evolução de uma doença no indivíduo através do tempo. Então, hoje é importante você saber que você tem um período pré-patogênico da Covid-19. Então, é importante que nesse período pré-patogênico você tenha a promoção de saúde. Você sabe que o vírus agride com muito mais intensidade em indivíduos que tenham a comorbidade. Então, estimular a população de trabalhadores, estimular a população de uma forma geral a terem atividade física, mesmo no confinamento, a tentar terem caminhadas usando máscara, não é? É importante. É importante para diminuir a pressão arterial, no controle da obesidade e do diabetes, não é? Então, a promoção de saúde e, quando eu falo em uso de máscara, em uso do álcool gel, não é? Em lavar as mãos, eu estou fazendo a prevenção. Então, este binômio, promoção de saúde e prevenção, não é? Para o período pré-patogênico, que tomara que não aconteça a patogenia, envolve a prevenção primária. Entendido isso? No período patogênico, onde você tem o diagnóstico da doença, a limitação do indivíduo, não é? E aí você tem que tratar a doença, aquilo, às vezes aí, tratar os sintomas da doença, não é? Tratar a limitação do dano, evitar outros danos, não é? Como, por exemplo, a formação de microtrombos, e depois promover a reabilitação. Não é? Então, você tem a prevenção secundária, diagnóstico, não é? O diagnóstico precoce, o tratamento, não é? A ser desenvolvido de imediato, não é? Mesmo que esse tratamento venha a ser ficar em casa, isolamento, se ele está lá com uma sintomatologia branda, estou falando aí para você pegar o gancho do período patogênico, onde o diagnóstico precoce, não é? O tratamento de imediato e procurar limitar os danos que possam acontecer é a prevenção secundária. Já a terciária é a reabilitação do trabalhador, ou do doente. Recordei, falei aí da história natural da doença, o período pré-patogênico e o período patogênico. Agora é importante que você tenha bastante atenção, porque na letra E está falando, já botamos aí que o gabarito é a letra D, não é? Na letra E está falando, patogenicidade corresponde à qualidade apresentada pelo agente infeccioso,
de, uma vez instalado no organismo do homem e de outros animais, produzir sintomas. A patogenicidade é a capacidade de um agente infeccioso produzir sinais de sintomas, produzir doença em uma pessoa infectada. Corresponde à gravidade dos efeitos de uma doença. Corresponde, como a letra E está especificando, à qualidade apresentada pelo agente infeccioso de, uma vez instalado no organismo, o vírus já instalado no organismo do homem, e aí de forma mais completa, ou de outros animais, produzir sintomas em maior ou menor proporção. E aí, quando falamos em menor, em maior proporção, já remete a você ao grau de patogenicidade. O que é o grau de patogenicidade? O grau de patogenicidade é a virulência. Não confunda. A virulência é a capacidade do agente infeccioso produzir casos mais ou menos graves. Perfeito? Seria isso. A capacidade do agente provocar sintomas leves ou de maior gravidade. Correto? Então, a virulência é um grau de patogenicidade, já que a patogenicidade é o que o vírus, a bactéria, né, tem em determinar a doença, tem de potencial para determinar sinais e sintomas. Perfeito? E aí é importante você também recapitular, colocar aí em resumo a definição de letalidade. A letalidade é a capacidade do agente infeccioso de produzir casos fatais. Daí o nome letalidade. Não confunda patogenicidade com infectividade. Eu já vi gente escrevendo no Facebook, e médico, hein? Depois não vão reclamar do senador, hein? E confundir patogenicidade com infectividade. Então, a infectividade é a capacidade do agente invadir o organismo hospedeiro, não é? E ali permanecer multiplicando-se. Isso é infectividade. É a capacidade do agente infeccioso de poder alojar-se e multiplicar-se dentro de um hospedeiro. Essa alta capacidade que o vírus da Covid-19 possui. Perfeito? E para a gente concluir, com bastante ênfase, satisfação, é importante depois, lá quando você estuda com a gente, aí nossos cursos do Inquarit, estamos lá já colocando para vocês na loja virtual, o nosso revisaço, o nosso estudaço, o nosso revisando todo maceteado, e o nosso curso de casos clínicos. Lá no revisaço, se você for fazer o nosso revisaço em outubro, você vai estudar epidemiologia, ou melhor, vai revisar. Você que está estudando agora, nós estamos no mês de maio,
tem que sair mês de junho, tem que sair estudando tudo isso. Para chegar lá no revisaço em outubro, dias antes da prova, você está apenas fixando o que você estudou. Então, o que é acurácia? Acurácia é a proximidade entre o valor obtido experimentalmente e o valor verdadeiro. Isso você pode estar aí ouvindo agora com experiências realizadas em laboratório que pode resultar no aparecimento de um potente antiviral. Tá? Então, a acurácia é a proximidade entre o valor, resultados obtidos experimentalmente e o valor verdadeiro. O valor verdadeiro é o que vai ser obtido, tá, de sucesso. Quantos fizeram uso do antiviral? Tantos. Tá? Qual foi o resultado? Esse é o verdadeiro. Tá? O in vitro é o experimental. Então, eu defini acurácia. Sensibilidade é a proporção de indivíduos com a doença que apresenta teste positivo para a mesma. Então, o indivíduo que tem sensibilidade ao látex da borracha tem teste, o EPI-teste positivo para proteínas do látex da borracha. Isto é sensibilidade. Especificidade é diferente. Especificidade é a proporção de indivíduos sem a doença que apresenta teste negativo para a mesma. Então, isso é especificidade. Perfeito? Assim, fizemos uma recapitulação, um resumo, ao aproveitar a questão envolvendo epidemiologia que colocamos à disposição de vocês. Agora, tudo que eu conversei está lá no YouTube, para vocês pegarem, fazerem o estudo, olharem a questão. É dessa maneira que você vai estudando, né? E aproveito para agradecer a vocês mais uma vez a atenção. Continue estudando firme, né? Entre no site do Enquadre, vejam nossos cursos que estão à disposição e continuamos insistindo na promoção de vacinas. Vacina no braço, comida no prato, nada de negatividade. Vamos continuar usando máscara, vamos continuar usando álcool gel e levantar tudo isso para a população de trabalhadores. Um abração.